Então, uma ótima tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Consegui gravar o meu aqui Vamos agora. fechar os nossos olhos físicos, levantar os nossos olhos espirituais para o alto. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos esses amigos que nos acompanham neste Evangelho. E humildemente nós pedimos que possamos ter o entendimento, discernimento e a força de vontade de colocar em prática esses ensinamentos maravilhosos que serão comentados no dia de hoje. Que possamos ser o veículo desses ensinamentos para todos os nossos irmãos de humanidade. E assim, agradecidos que estamos por estarmos aqui juntos, como se estivéssemos lá no nosso Centro Espírita Natalício de Jesus, naquele salão que tão bem nos recebe, de joelhos em pensamento, nós vamos dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que a nossa colega esteja a postos. Obrigada. Bem-vinda, Neide. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Então, beleza. Porque a minha internet aqui não anda nada bom, meu computador ontem estava sem som, então, né, vamos pedindo que a espiritualidade nos sustente aqui até o final, se Deus quiser. Bom, o comentário da tarde de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. O item é o 157, na construção do mestre. Quando nós lemos esse título, né, nós vamos lendo, assim, para poder a gente se familiarizando com o texto todo, eu fico pensando, na construção do mestre, o que a gente poderia estar falando a respeito desse título? E aí nós fomos pesquisar, e eu encontrei uma pessoa que ele falou muito, muito interessante, o que quer dizer na construção do mestre. Aí você para, você fala assim, nossa, mas Emmanuel, ele é sempre muito, muito feliz quando ele traz essas informações para a gente. Porque dá a impressão que nós estamos lendo e não vamos tirar nada. Mas quando você começa a pensar, raciocinar, pesquisar, você fala, gente, tem um manancial de coisa aí que dá para a gente estar falando, não é? Então, ele fala assim, esse título significa como estamos construindo o mestre dentro de nós e como estamos passando para os outros o que entendemos do mestre. Nossa, olha que profundo, como é que nós estamos construindo o mestre dentro da gente? E como é que nós estamos transmitindo isso para o outro através dessa construção que é uma coisa subjetiva? Será que eu estou conseguindo, através das minhas ações, da minha fala, mas que pouco eu fale, mas que mais pelas minhas ações, pelas minhas atividades, será que estou realmente passando essa construção do mestre para as outras pessoas e principalmente para aquelas que estão ao nosso lado? Olha, não é profundo quando a gente lê um texto desse? Aí começa assim, ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Quem disse isso para a gente foi Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Então, quando Paulo escreveu essa carta, né, ao Corinto, na igreja, para a igreja de Corinto, ele quis dizer que todos nós que somos cristãos, todos nós que procuramos entender os ensinamentos de Jesus, devemos ser o Cristo de todas as maneiras.
devemos ser o Cristo, ou pelo menos um cristinho, de todas as maneiras, da melhor forma como nós compreendemos. E como é que nós vamos ser o Cristo, né? Exatamente, colocando em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus, não é? Claro que a gente não quer chegar à altura, à grandeza de Jesus, não é isso, mas é nós estarmos passando estes ensinamentos que nós estamos tendo para todos aqueles que nos cercam. Em primeiro lugar, no nosso grupinho familiar, depois para os nossos vizinhos, sociedade, nada de estarmos. Não é questão de você estar pregando totalmente o evangelho, não é isso, mas é através do teu exemplo, através das tuas ações, né? Como estou me portando diante de um vizinho que está doente? Eu tenho ido visitá-lo? Um familiar difícil, eu tenho ido falar uma palavra boa? Entendeu? Exatamente isso. Então, primeiramente, precisamos prestar bastante atenção quando Paulo nos traz essa frase: somos o corpo do Cristo e seus membros em particular. Então, vamos entender que todos nós somos filhos de Deus, filhos de um só Criador, portanto, todos irmãos, não é? E se somos assim, nós temos os genes de Deus, nós temos aquela partícula divina do Pai em nós. Então, basta nós assoprarmos, não é? Essa chama que nós temos para que a gente possa fazer brotar tudo de bom que nós temos dentro de nós. E se nós começarmos a trabalhar isso no nosso dia a dia, daqui a algum tempo, nós não teremos mais as mazelas que nós trouxemos quando nós aqui aportamos. Olha que interessante, não é? E Emmanuel continua para a gente assim: o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques. Quando eu ouvi claques, eu falei, nossa, eu não me lembro de ter ouvido essa palavra. Aí nós vamos procurar. Claques são aquelas pessoas que são realmente assalariados, como ele fala aqui, quando são contratados para aplaudir um festival, uma festa. Então, eles estão lá para aplaudir, para sorrir, entendeu? Então, olha aqui, vamos ver. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo. Desculpem. Qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. Porque aquelas pessoas que são pagas para aplaudir, é uma coisa que às vezes elas nem estão gostando, mas estão lá aplaudindo, fazendo volume, né? Então não podemos acreditar em Cristo e não fazermos nada. Se eu acredito em Cristo, se eu exerço a minha qualidade de cristão, eu tenho que fazer algo. Não adianta eu cruzar os braços diante da dificuldade que o meu irmão do caminho está passando. Eu estou vendo alguém passando dificuldades e eu não estou nem aí com isso. Não. A partir do momento que nós nos vemos como todos como sendo nossos irmãos, filhos de uma grande família universal, o que acontece na casa do outro, e eu tenho conhecimento, por que não ajudar? Não é? O Evangelho nos convida para não sermos preguiçosos com relação também aos ensinamentos do Cristo. Nos convida a sermos ativos, a sermos responsáveis e sermos dignos destes ensinamentos, principalmente em favor do outro. Não é? Eu sempre falo que muitas das vezes nós ficamos olhando somente para o nosso umbigo, mas nós esquecemos de ver que ao nosso lado, de repente, tem alguém dentro da nossa própria família passando por dificuldades severas, e nós fechados, principalmente agora, diante da pandemia, nós fechados no nosso mundinho, nós não conseguimos ver além daquilo que está à nossa volta. E isso é muito dificultoso, porque muitas vezes as pessoas elas não querem pedir nada. Por quê? Porque às vezes até o orgulho atrapalha um pouco de estar pedindo ou de estar solicitando alguma coisa. Mas se nós vermos, não custa tentar estender a mão. Eu me lembro de, há muito tempo atrás, tinha a mãe de uma amiga da gente, que
quando ela se casou, ela via as dificuldades, né, da pessoa. Então, ela sempre aparecia e ela contava para mim, ela falava, Neide, é tão engraçado, porque a minha mãe sempre aparece na minha casa e ela fala assim, olha, estava sobrando lá em casa, eu te trouxe um pacote de arroz. Olha, estava sobrando lá em casa, eu te trouxe um pouco de feijão. E assim, nunca falava que era porque estava vendo que a situação do outro estava difícil. Olha para você ver, né? Então, assim, nós também podemos estender a mão dessa mesma forma. Não precisamos dizer por que estamos fazendo, mas como estamos fazendo, não é? Emmanuel continua. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da boa nova. Então, quando eu li essa parte, esse trecho em especial, a gente vê que o Espiritismo realmente ele nos faz ver que temos muita responsabilidade, muita. E eu vi durante a minha caminhada no centro espírita, né, no espiritismo, muitas pessoas que pararam de frequentar porque falavam, isso me traz muita responsabilidade. Não é? Eu não vejo assim tanto dessa forma. Eu vejo que o espiritismo ele nos traz de volta aquela nossa essência, né? Ele nos faz ver que nós somos fortes o suficientes, que nós somos capazes o suficiente para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as barreiras. E isso, consequentemente, vai trazendo realmente uma responsabilidade. Não é? Mas não adianta a gente abandonar o barco no meio da tempestade, porque essas dificuldades só vão surgindo, só vão aparecendo. Eu entendo que quando o pai vê, olha, filho, você já está realmente forte, aí vem a dificuldade. Por quê? Porque está na hora de nós provarmos de darmos o nosso testemunho, de provar que nós realmente estamos aprendendo e fazendo a lição de casa. Olha que interessante, né? Então, não temos que desistir, e eu vi muita gente falando isso. Na realidade, o Espiritismo ele traz a gente para a realidade, dizendo, olha, toma cuidado, presta atenção naquilo que você está falando, presta atenção naquilo que você está pensando. O que você está falando, o que você está pensando, palavras têm poder, não é? Pensamento é matéria, tem poder. Você traz isso de volta para você. Então, aí nós começamos a nos policiarmos diante do que nós estamos aprendendo. E isso é fantástico, porque uma coisa que você faria lá atrás, hoje você já pensa duas vezes, eu não posso estar agindo da mesma forma. Não é? Paulo nos chama a essa responsabilidade a partir de quando temos o conhecimento dos ensinamentos do mestre. Já vamos adquirindo uma responsabilidade grande. Compreendemos o evangelho de Jesus e não conseguimos mais voltar atrás e fazermos coisas erradas conscientemente. Então, quando alguém nos diz que algo está errado e fala assim, é porque a carne é fraca, sinto muito. Mas aí eu já respondo, gente, a carne não é fraca, fraca é o espírito. Porque quem comanda a carne é o espírito, não vice-versa. Então, todos nós que já conseguimos ler, estudar e ter consigo um pouco dos ensinamentos de Jesus, nós conseguimos já ter essa visão. Não é? Emmanuel continua. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Então, cada um de nós somos a parte viva do corpo do Mestre. Esse conjunto forma o corpo todo. Então, se nós somos uma parte desse corpo, se nós juntarmos tudo isso, nós somos esse conjunto do corpo dele, que é a sua doutrina, que são os seus ensinamentos. Todos nós, sem distinção, podemos fazer parte de seus membros, fazendo cada um a sua parte, quer trabalhar na sua divulgação, quer visitando um doente, quer oferecendo um alimento a quem precisa. O mestre abre um leque de possibilidades para nós, para que nós pratiquemos a caridade. E Paulo vem nos lembrar de tudo isso. E Emmanuel vem nos esclarecer. Assim poderemos ser chamados de membros do corpo de Jesus. Não é? Então não adianta eu ter o evangelho todo decorado, todo na ponta da língua, saber desde o início até o final, mas só letra, só palavras.
eu tenho que colocar isso em prática. E Paulo traz isso claramente quando ele escreve no capítulo... Deixa eu abrir aqui. 13º, na hierarquia dos carismas, o hino à caridade, que eu vou deixar para a gente ler no final, está na Bíblia de Jerusalém. Qualquer Bíblia, né? Mas é que eu pesquiso nessa. Então, se nós queremos ser, né, enviados ou mensageiros direto do Cristo, nós temos que trabalhar em nós tudo isso, principalmente a humildade, né? Caridade, humildade, esperança, não é? E isso o Evangelho nos traz. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais, de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante, que nos foi reservado. Emmanuel aqui, ó, dando meio que um puxãozinho de orelha. Não adianta você ter isso só nos lábios, não é? Não adianta, não é? Sem a adesão do nosso próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Não adianta só eu falar, se eu não trabalhar isso em mim. Não vamos ficar iludidos fazendo somente afirmações labiais, sem aderir ao trabalho que o Mestre nos propõe e que nos foi reservado. Porém, se estudamos o Evangelho, mas não fazemos nada, não colocamos em prática, estamos simplesmente na condição preguiçosa, como ele já falou lá em cima. Portanto, temos que colocar as mãos em obra. E se for em prol do outro, pode ter certeza que nós estamos no caminho certo, não é? Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir, como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Gente, vale a pena a gente repetir. Olha, sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir, como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. É nós nos colocarmos, né, no lugar do outro e falar assim: será que o outro gostaria, será que eu gostaria de que o outro fizesse o que eu estou fazendo para ele? É a empatia, é eu me colocar no lugar do outro, não é? Então ele coloca assim, isso é muito lindo, porque quando falamos do Evangelho de Jesus, temos que sentir o que estamos fazendo. E quando sentimos, falamos. E quando falamos, também agimos neste sentido. Portanto, precisamos estar sempre vigiando nossos sentimentos, pois é dali que parte tudo o que fazemos. Jesus nos disse que falamos daquilo que o coração está cheio. Sendo assim, vamos encher nosso coração de coisas boas, não é? Então, quando nós falamos alguma coisa para alguém, vamos sentir o que nós estamos falando. Nosso coração está cheio de coisas boas quando nós vamos transmitir ao outro, né? Vamos pensar. Vamos encher nosso coração dos ensinamentos do Mestre. Se não agirmos somente da boca para fora, que possamos tratar a todos com muito carinho, com muito respeito, para sermos realmente o corpo e os membros do Cristo. Então, independe de quem quer que seja. Se vermos um irmão caído na rua, e isso já aconteceu, por que não ver se ele está passando mal? Independente se ele bebeu ou não, a responsabilidade não é minha, né? A responsabilidade é dele. Mas será que só aquilo mesmo? Ou será que ele está passando por alguma dificuldade e nós simplesmente achamos que é alguma coisa que não pode chegar perto da gente? Não é? Não é assim. Somos irmãos em caminhada, somos espíritos em construção, né? O outro precisa tanto de nós e nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Quem sabe se amanhã não somos nós que estaremos precisando, não é? Alguém provavelmente dirá, Emmanuel continua, alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios,
Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Então, quando Emmanuel nos diz que nós precisamos sentir, falar e agir como se Jesus estivesse fazendo isso, não está dizendo que nós devemos ser igual a Jesus. Sabemos que o Mestre está na sua luminosidade, quilômetros de distância da gente. Todavia, ele está tão perto quando nós estudamos Jesus e vemos que esses ensinamentos cabem dentro da gente e que nós podemos fazer também a lição como Jesus fez. Não estamos querendo chegar lá junto com ele. Claro que um dia... Eu falo assim que eu não sei quantas encarnações vou levar, viu, gente? Porque às vezes a gente dá uma escorregada que eu falo, meu pai do céu, dá a impressão que eu não estou aprendendo o que eu estou aprendendo, não é? Mas, por outro lado, você fala assim, Jesus, segura na minha mão, me levanta que eu vou começar de novo, e o sol sempre brilha no dia seguinte e a gente volta e começa a refazer a nossa caminhada. Porque, como a gente disse lá atrás, né, o espírito ainda é fraco e às vezes a gente dá uma deslizada mesmo. Mas não podemos ficar pensando só nos erros. Vamos pensar também nos acertos que a gente fez, porque senão nós vamos nos diminuindo muito e daqui a pouco a gente está numa depressão aí, isso não é o caso. Né? Quanto mais a gente lê os ensinamentos de Jesus, quanto mais a gente pega um livro, seja do Divaldo, seja de Chico Xavier, você fala assim, nossa, eu tenho tanto que aprender, mas eu já estou no caminho certo. Eu já estou conseguindo estudar efetivamente o Evangelho de Jesus. E aí você fala assim, puxa vida, né? Eu tenho tantas oportunidades de fazer o bem, o que será que está faltando? Vontade? Talvez seja isso, né? E aí ele continua assim, o Evangelho de Jesus, não podemos, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, não podemos alegar ignorância, não podemos alegar desconhecimento, e sim podemos agir da forma como o Mestre fez, estendendo as mãos a todos, independente de quem quer que seja. Precisamos começar com pequenas coisas dentro daquilo que podemos fazer e praticar o conhecimento que nós já temos. Então, às vezes, eu já ouvi muito falar isso na casa espírita ou em casas espíritas, eu preciso começar por uma grande obra. Não precisa nada, a gente precisa começar por coisas pequenas, entendeu? Qual é a menor coisa que eu consigo fazer em prol de alguém? Sei lá, é dar 1 quilo de alimento, é dar um abraço, é dar um sorriso. Quando você sai da sua casa de manhã e a gente vai testando isso, comecem a fazer, porque eu comecei a fazer e eu me senti muito bem. Eu saio e falo assim, bom dia. Quando alguém te responde um bom dia com um sorriso, gente, parece que o nosso dia está tão iluminado. Aquela energia que foi uma permuta, na realidade, foi isso. Você deu um bom dia, você recebeu um bom dia. E outro dia falaram assim, nossa, fulana, como você é simpática, né? Não é questão de ser simpática, é questão de ser educada. Porque eu sou do tempo que a gente falava bom dia, boa tarde, e o outro respondia. Né? Hoje você fala bom dia, alguns respondem com aquele sorriso, outros sequer respondem, mas aí um dia eu fiz assim, bom dia fulano, respondeu, eu falei, bom dia Irineide, eu mesmo respondi para mim, depois eu falei, nossa, eu respondi assim num tom de voz, que eu falei, puto, o outro pode ter ouvido, mas eu mesmo dei bom dia para mim, sabe, assim, porque você fala um bom dia, a pessoa não responde, mas também é questão do outro, não é questão minha, entendeu? Aí eu mesmo respondi, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Ele não quis responder, problema dele, e de repente eu mesmo me respondo, vai que ele ouviu, você entendeu? Então, assim, a gente precisa também prestar atenção nisso, porque às vezes você acha, não estou falando nada, mas e se o outro ouviu, falou, nossa, que pessoa mal educada, porque eu não respondi, ela mesma respondeu, então, né, são pequenos detalhes que a gente precisa se ajustar ainda. E no último tópico ele fala assim, para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus, o que estamos fazendo. Porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Ou seja, né? O que eu estou fazendo? A situação que eu estou passando, o que será que Jesus faria no meu lugar? De que forma ele agiria? Será que ele tomaria a mesma decisão que eu estou tomando diante daquilo que eu estou fazendo? Como será que ele reagiria nesse bom dia, por exemplo?
não é? Então a gente tem que parar e pensar muito mesmo em tudo que nós fazemos, o que nós falamos. Se nós estamos comentando o evangelho, será que nós estamos agindo de acordo com aquilo que nós estamos comentando? De acordo com aquilo que nós estamos agindo? Porque palavras são boas, mas palavras o vento leva, né? E como que ficam as nossas ações? Como que ficam, né, as nossas ações? Como é que ficam todo o processo de entendimento, de aprendizado que nós temos? E aí, quando nós lemos tudo isso, quando nós estudamos tudo isso, nós abrimos também, e eu gosto muito de pesquisar pela Bíblia de Jerusalém, e tem essa, eu até me emocionei na hora que eu estava lendo, para mim isso é uma prece, né, de Paulo, quando ele... Erineide, você bateu aí e desligou o microfone. Isso. Desculpa, verdade. Então, eu não sei se eu comecei, mas quando ele fala assim que para mim isso é uma prece, ele fala assim, ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os méritos e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quando as profecias desaparecerão, quando as línguas cessarão, quando a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitado é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, que é limitado, desaparecerá. Quando a criança falava como criança, quando a criança era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Então, que a gente possa, diante desse ensinamento que Paulo nos trouxe, que foi esmiuçado por Emmanuel, que a gente possa pensar muito, muito na caridade. E que a gente pare de olhar um pouco menos para nós, e que a gente possa olhar mais para o outro. Ok? Era essa a lição da tarde. Boa tarde a todos. Nossa, Neide, que bom. Muita coisa para pensar, muita coisa. E eu lembrei de uma amiga muito querida da gente, em comum, que ela falava assim, quando acontecia alguma coisa, a gente ia buscar um conselhinho dela, não sei se a Elineide precisou de conselho dela, mas acho que todo mundo precisou. Ela vira para a gente e fala assim, pergunta, o que Jesus faria? Você sabe quem é? Você sabe quem é? É a Leonice? Não, é Não? a Terezinha. Ah, a Terezinha. Nossa, Terezinha, eu quando a falo com gente ela vai todo buscar o dia. apoio dela, a primeira coisa que ela escuta a gente, aí ela fala assim, o que Jesus faria? Pergunte, o que Jesus faria? A E faz o Terezinha. mesmo. Ai, meu pai do céu. Lembrei É, muito dela. Ela não dá é esses conselhos para a gente, viu? Tá? importante, importante isso, né? Muito obrigada. Agora a gente vai Imagina. receber o Maurício, para que ele possa fazer as nossas vibrações e a nossa prece de encerramento. Então, unidos com o coração, pedindo humildemente
pequeninos que somos, que o nosso Mestre Jesus encaminhe essa singela prece ao nosso bom e misericordioso Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for através dele, dos seus ensinamentos, das suas mensagens, de tudo aquilo que ele fez por nós e ainda continua fazendo da onde ele está. Que tenhamos sempre o seu exemplo de amor, de caridade, carregando a paz de espírito e transformando esse amor em vibrações para que todos os nossos amigos espirituais que se fazem presentes em todos os lares, em todas as casas espíritas, em todas as casas de religião, que transportem esse amor aonde se fizer necessário, todos os pontos do nosso planeta, hospitais, lares perturbados, pessoas desamparadas, enfim, que atinjam também todos aqueles nomes gravados, escritos com tanto carinho em todos os cadernos de anotações por esse mundo afora, para que essas pessoas recebam esse nosso amor, pequenino que seja, mas junto com tantos outros que nesse mesmo momento fazem o mesmo que nós, rogando a Deus que nos ilumine, nos guie, nos conforte, que tenhamos a esperança e a fé e que continuemos essa obra a qual nós estamos nos dedicando. Estamos aí aprendendo e evoluindo um pouquinho de cada vez, um passo após o outro, para chegarmos ao nosso tão almejado destino. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos ampare, ilumine nossos caminhos e guie nossos passos. Que Ele esteja no lar de cada um de nós, sempre nos observando, nos abraçando e aquecendo nossos corações. Tenhamos todos uma ótima semana e que possamos aplicar e relembrar sempre das palavras do Mestre. Como ele disse, vinde a mim os pequeninos, que somos nós, procurando o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos, obrigada, Maurício, muito lindo. Por nada. Muito obrigada, boa